Um Escândalo na Boêmia, de Arthur Conan Doyle, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raramente ouvi mencioná-la com outro nome. Aos seus olhos ela eclipsa e predomina todo o seu sexo. Não que ele sentisse qualquer emoção semelhante ao amor por Irene Adler. Todas as emoções, e aquela em particular, eram abomináveis para sua mente fria e precisa, mas admiravelmente equilibrada. Ele era, presumo, a máquina de raciocínio e observação mais perfeita que o mundo já viu, mas como amante ele teria se colocado numa posição falsa. Ele nunca falou das paixões mais suaves, exceto com zombaria e escárnio. Eram coisas admiráveis para o observador, excelentes para desvendar os motivos e ações dos homens. Mas, para o raciocinador treinado, admitir tais intrusões em seu temperamento delicado e bem ajustado seria introduzir um fator de distração que poderia lançar dúvidas sobre todos os seus resultados mentais. A dureza de um instrumento sensível ou uma rachadura em uma de suas lentes de alta potência não seriam mais perturbadoras do que uma emoção forte em uma natureza como a dele. E, no entanto, só havia uma mulher para ele, e essa mulher era a falecida Irene Adler, de memória duvidosa e questionável. Eu tinha visto pouco Holmes ultimamente. Meu casamento nos afastou um do outro. Minha completa felicidade e os interesses centrados no lar que surgem em torno do homem que primeiro se vê dono de seu próprio estabelecimento foram suficientes para absorver toda a minha atenção, enquanto Holmes, que detestava qualquer forma de sociedade com toda a sua alma boêmia, permaneceu em nosso alojamento em Baker Street, enterrado entre seus livros antigos, e alternando semana após semana entre a cocaína e a ambição, a sonolência da droga e a energia feroz de sua própria natureza aguçada. Ele ainda estava, como sempre, profundamente atraído pelo estudo do crime e ocupava suas imensas faculdades e extraordinários poderes de observação na busca dessas pistas e no esclarecimento dos mistérios que haviam sido abandonados como sem esperança pela polícia oficial. De vez em quando, ouvia algum vago relato de seus feitos, de sua convocação a Odessa no caso do assassinato de Trepov, de seu esclarecimento da singular tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee e, finalmente, da missão que ele havia cumprido. Com tanta delicadeza e sucesso para a família reinante da Holanda. Além desses sinais de sua atividade, porém, que apenas compartilhei com todos os leitores da imprensa diária, pouco sabia sobre meu antigo amigo e companheiro. Certa noite, no dia 20 de março de 1888, eu estava voltando de uma viagem para visitar um paciente, pois já havia retornado à prática civil, quando meu caminho me levou pela Baker Street. Ao passar pela tão lembrada porta, que deve estar sempre associada em minha mente ao meu cortejo e aos sombrios incidentes do estudo em Escarlate, fui tomado por um forte desejo de ver Holmes novamente e de saber como ele estava. Empregando seus poderes extraordinários. Seus quartos eram brilhantemente iluminados e, quando olhei para cima, vi sua figura alta e magra passar duas vezes em uma silhueta escura contra a persiana. Ele andava pela sala rapidamente, ansiosamente, com a cabeça afundada no peito e as mãos cruzadas atrás do corpo. Para mim, que conhecia todos os seus humores e hábitos, sua atitude e maneiras contavam sua própria história. Ele estava no trabalho novamente. Ele havia saído de seus sonhos criados pelas drogas e estava sentindo o cheiro de algum novo problema. Toquei a campainha e fui conduzido à câmara que antes era em parte minha. Seus modos não eram efusivos. Raramente acontecia, mas ele ficou feliz, eu acho, em me ver. Quase sem dizer uma palavra, mas com um olhar gentil, ele me indicou uma poltrona, jogou sua caixa de charutos e indicou uma caixa de bebidas espirituosas e um gasogene no canto. Então ele parou diante do fogo e me olhou com seu singular estilo introspectivo. Casamento combina com você, ele comentou. Acho, Watson, que você engordou 3,5 kg desde que o vi. 7. Eu respondi. Na verdade, eu deveria ter pensado um pouco mais. Só mais um pouco, imagino, Watson. E na prática novamente, eu observo. Você não me disse que pretendia usar o arreio. Então, como você sabe? Eu vejo, eu deduzo. Como posso saber se você tem se molhado muito ultimamente e que tem uma criada muito desajeitada e descuidada? Meu caro Holmes, disse eu, isto é demais. Você certamente teria sido queimado se tivesse vivido há alguns séculos.
É verdade que fiz uma caminhada pelo campo na quinta-feira e voltei para casa numa bagunça terrível, mas como troquei de roupa não consigo imaginar como você deduz isso. Quanto a Mary Jane, ela é incorrigível, e minha esposa avisou, mas, mais uma vez, não consigo ver como você resolve isso. Ele riu sozinho e esfregou as mãos longas e nervosas. É a própria simplicidade, disse ele. Meus olhos me dizem que na parte interna do seu sapato esquerdo, exatamente onde a luz do fogo o atinge, o couro está marcado por 6 cortes quase paralelos. Obviamente, foram causados por alguém que raspou de forma muito descuidada as bordas da sola para remover a lama incrustada. Daí, veja você, minha dupla dedução de que você esteve em um clima terrível e que tinha um espécime particularmente maligno do escravo londrino cortante de botas. Quanto à sua prática, se um cavalheiro entrar em meus aposentos cheirando a iodofórmio, com uma marca preta de nitrato de prata no dedo indicador direito e uma protuberância no lado direito da cartola para mostrar onde escondeu o estetoscópio, na verdade, ficarei enfadonho se não o declarar um membro ativo da profissão médica. Não pude deixar de rir da facilidade com que ele explicou seu processo de dedução. Quando ouço você dar suas razões, observei, a coisa sempre me parece tão ridiculamente simples que eu poderia facilmente fazer isso sozinho, embora a cada instância sucessiva de seu raciocínio eu fique perplexo até que você explique seu processo. E ainda assim acredito que meus olhos são tão bons quanto os seus. É verdade, respondeu ele, acendendo um cigarro e jogando-se numa poltrona. Você vê, mas não observa. A distinção é clara. Por exemplo, você frequentemente viu os degraus que levam do corredor até esta sala. Frequentemente. Com que frequência? Bem, algumas centenas de vezes. Então quantos são? Quantos? Não sei. Exatamente. Você não observou. E ainda assim você viu. Esse é apenas o meu ponto. Agora, sei que são 17 passos, porque vi e observei. A propósito, como você está interessado nesses pequenos problemas e como é bom o suficiente para narrar uma ou duas de minhas insignificantes experiências, você pode estar interessado nisso. Ele jogou uma folha grossa de papel rosa que estava aberta sobre a mesa. Chegou no último correio, disse ele. Leia em voz alta. A nota não tinha data e nem assinatura nem endereço. Virá visitá-lo esta noite, às 7:45, dizia, um cavalheiro que deseja consultá-lo sobre um assunto do mais profundo momento. Os seus recentes serviços prestados a uma das casas reais da Europa mostraram que você é alguém em quem se pode confiar com segurança assuntos de uma importância que dificilmente pode ser exagerada. Este relato seu nós recebemos de todos os quadrantes. Esteja em seu quarto a essa hora e não leve a mal se o seu visitante usar uma máscara. Isso é realmente um mistério, observei. O que você imagina que isso significa? Ainda não tenho dados. É um erro capital teorizar antes de se ter dados. Insensivelmente, começamos a distorcer os fatos para adequá-los às teorias, em vez de distorcer as teorias para adequá-las aos fatos. Mas a nota em si. O que você deduz disso? Examinei cuidadosamente a escrita e o papel em que estava escrita. O homem que o escreveu provavelmente era bem-sucedido, observei, esforçando-me para imitar os processos de meu companheiro. Esse tipo de papel não poderia ser comprado por menos de meia coroa o pacote. É peculiarmente forte e rígido. Peculiar, essa é a palavra, disse Holmes. Não é um jornal inglês. Segure-o contra a luz. Fiz isso e vi um I grande com um G minúsculo, um P e um G grande com um T pequeno entrelaçados na textura do papel. O que você acha disso? Perguntou Holmes. O nome do criador, sem dúvida, ou melhor, seu monograma. De jeito nenhum. O G com o T minúsculo significa Gesellschaft, que significa empresa em alemão. É uma contração habitual como a nossa co. P, é claro, significa papier. Agora para o ex. Vamos dar uma olhada em nosso Continental Gazetteer. Ele tirou um pesado volume marrom de suas prateleiras. Eglow, Eglonitz, aqui estamos, Egria. Fica num país de língua alemã, na Boêmia, não muito longe de Carlsbad. Notável por ser o cenário da morte de Wallenstein e por suas numerosas fábricas de vidro e fábricas de papel. Meu garoto, o que você acha disso? Seus olhos brilharam e ele lançou uma grande nuvem azul triunfante de seu cigarro. O papel foi feito na Boêmia, eu disse. Precisamente. E o homem que escreveu a nota é alemão.
Você nota a construção peculiar da frase: recebemos este relato sobre você de todos os lados. Um francês ou russo não poderia ter escrito isso. É o alemão que é tão descortês com seus verbos. Resta, portanto, descobrir o que quer este alemão que escreve em papel boêmio e prefere usar máscara a mostrar o rosto. E aí vem ele, se não me engano, para tirar todas as nossas dúvidas. Enquanto ele falava, ouviu-se o som agudo de cascos de cavalos e rodas raspando no meio-fio, seguido por um toque brusco da campainha. Holmes assobiou. Um par, pelo som, disse ele. Sim, ele continuou, olhando pela janela. Uma bela carruagem e um par de beldades. 150 guinéus cada. Há dinheiro neste caso, Watson, se não houver mais nada. Acho que é melhor eu ir, Holmes. Nem um pouco, doutor. Fique onde está. Estou perdido sem meu Boswell. E isso promete ser interessante. Seria uma pena perder isso. Mas seu cliente. Não ligue para ele. Posso querer sua ajuda, e ele também. Aí vem ele. Sente-se nessa poltrona, doutor, e dê-nos a sua melhor atenção. Um passo lento e pesado, que se ouvira na escada e no corredor, parou imediatamente diante da porta. Então houve uma batida alta e autoritária. Entre. Disse Holmes. Entrou um homem que não devia ter menos de 1,90 m de altura, com o peito e os membros de um Hércules. Suas roupas eram ricas, com uma riqueza que, na Inglaterra, seria considerada algo semelhante ao mau gosto. Pesadas faixas de astracan estavam cortadas nas mangas e na frente de seu casaco trespassado, enquanto a capa azul escura que ele jogava sobre os ombros era forrada com seda cor de fogo e presa no pescoço por um broche que consistia em um único broche flamejante. Berilo. Botas que se estendiam até a metade das panturrilhas e eram enfeitadas no topo com uma rica pele marrom, completavam a impressão de opulência bárbara sugerida por toda a sua aparência. Ele carregava um chapéu de abas largas na mão, enquanto usava na parte superior do rosto, estendendo-se até as maçãs do rosto, uma máscara preta de Vizard, que ele aparentemente havia ajustado naquele exato momento, pois sua mão ainda estava levantada para ela. Quando ele entrou, pela parte inferior do rosto, ele parecia ser um homem de caráter forte, com lábios grossos e pendentes e um queixo longo e reto, sugestivo de resolução levada ao extremo da obstinação. Você recebeu meu bilhete? Ele perguntou com uma voz profunda e áspera e um sotaque alemão fortemente marcado. Eu disse que ligaria. Ele olhou de um para o outro, como se não tivesse certeza de a quem se dirigir. Por favor, sente-se, disse Holmes. Este é meu amigo e colega, Dr. Watson, que ocasionalmente é bom o suficiente para me ajudar em meus casos. A quem tenho a honra de me dirigir? Você pode me chamar de Conde von Kram, um nobre boêmio. Entendo que este cavalheiro, seu amigo, é um homem de honra e discrição, a quem posso confiar um assunto da mais extrema importância. Caso contrário, preferiria me comunicar a sós com você. Levantei-me para ir embora, mas Holmes me pegou pelo pulso e me empurrou de volta para a cadeira. São ambos, ou nenhum, disse ele. Você pode dizer diante deste cavalheiro qualquer coisa que me diga. O conde encolheu os ombros largos. Então devo começar, disse ele, mantendo vocês dois em segredo absoluto por 2 anos, no final desse período o assunto não terá importância. Atualmente não é exagero dizer que tem um peso tal que pode ter uma influência na história europeia. Eu prometo, disse Holmes. E eu? Você vai desculpar esta máscara, continuou nosso estranho visitante. A pessoa augusta que me emprega deseja que seu agente seja desconhecido para você, e posso confessar imediatamente que o título pelo qual acabo de me chamar não é exatamente o meu. Eu estava ciente disso, disse Holmes secamente. As circunstâncias são de grande delicadeza e devem ser tomadas todas as precauções para extinguir o que poderá tornar-se um imenso escândalo e comprometer seriamente uma das famílias reinantes da Europa. Para ser franco, o assunto implica a grande casa de Ormstein, reis hereditários da Boêmia. Eu também estava ciente disso, murmurou Holmes, acomodando-se na poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante olhou com alguma surpresa aparente para a figura lânguida e preguiçosa do homem que sem dúvida lhe fora descrito como o raciocinador mais incisivo e o agente mais enérgico da Europa. Holmes reabriu lentamente os olhos e olhou com impaciência para seu gigantesco cliente. Se Vossa Majestade condescendesse em expor o seu caso, observou ele, eu estaria em melhores condições de aconselhá-lo.
O homem saltou da cadeira e andou de um lado para o outro na sala com uma agitação incontrolável. Depois, com um gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e atirou-a ao chão. Você está certo, ele gritou, eu sou o rei. Por que eu deveria tentar esconder isso? Porque de fato? Murmurou Holmes. Vossa Majestade não havia falado antes de eu saber que estava me dirigindo a Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, Grão-Duque de Cassel-Felstein e rei hereditário da Boêmia. Mas você pode entender, disse nosso estranho visitante, sentando-se novamente e passando a mão pela testa alta e branca, você pode entender que não estou acostumado a fazer esse tipo de negócio pessoalmente. Contudo, o assunto era tão delicado que eu não poderia confiá-lo a um agente sem me colocar em seu poder. Vim incógnito de Praga com o propósito de consultá-lo. Então, por favor, consulte, disse Holmes, fechando os olhos mais uma vez. Os factos são resumidamente estes: há cerca de 5 anos, durante uma longa visita a Varsóvia, conheci a conhecida aventureira Irene Adler. O nome sem dúvida lhe é familiar. Por favor, procure-a no meu índice, doutor, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Durante muitos anos ele adotou um sistema de arquivamento de todos os parágrafos relativos a homens e coisas, de modo que era difícil nomear um assunto ou pessoa sobre o qual ele não pudesse fornecer informações imediatamente. Neste caso, encontrei a sua biografia imprensada entre a de um rabino hebreu e a de um comandante de Estado-Maior que escreveu uma monografia sobre os peixes do fundo do mar. Deixe-me ver. Disse Holmes. Zumbir. Nasceu em Nova Jersey no ano de 1858. Contralto, Rum. La Scala, Rum. Prima dona Ópera Imperial de Varsóvia, sim. Aposentado do palco operístico, morando em Londres, é verdade. Vossa Majestade, pelo que entendi, envolveu-se com esta jovem, escreveu-lhe algumas cartas comprometedoras e agora deseja receber essas cartas de volta. Exatamente. Mas como? Houve um casamento secreto? Nenhum. Sem documentos legais ou certificados? Nenhum. Então não consigo seguir Vossa Majestade. Se esta jovem apresentar as suas cartas para chantagem ou outros fins, como poderá provar a sua autenticidade? Aí está a escrita. Falsificação. Meu papel particular. Roubado. Meu próprio selo. Imitado. Minha fotografia. Comprado. Nós dois estávamos na fotografia. Ó céus! Isso é muito ruim. Sua Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava louco. Você se comprometeu seriamente. Eu era apenas o príncipe herdeiro naquela época. Eu era jovem. Tenho apenas 30 anos agora. Deve ser recuperado. Tentamos e falhamos. Sua Majestade deve pagar. Deve ser comprado. Ela não vai vender. Roubado, então. 5 tentativas foram feitas. 2 vezes ladrões pagos por mim saquearam a casa dela. Uma vez desviamos a bagagem dela quando ela viajava. Ela foi emboscada 2 vezes. Não houve resultado. Nenhum sinal disso? Absolutamente nenhum. Holmes riu. É um pequeno problema, disse ele. Mas um problema muito sério para mim, respondeu o rei em tom de censura. Muito, de fato. E o que ela propõe fazer com a fotografia? Para me arruinar. Mas como? Estou prestes a me casar. Então eu ouvi. Para Clotilde Lotman von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. Você pode conhecer os princípios rígidos da família dela. Ela mesma é a própria alma da delicadeza. Qualquer sombra de dúvida quanto à minha conduta poria fim ao assunto. E Irene Adler? Ameaça enviar-lhes a fotografia. E ela fará isso. Eu sei que ela vai fazer isso. Você não a conhece, mas ela tem uma alma de aço. Ela tem o rosto da mais bela das mulheres e a mente do mais decidido dos homens. Em vez de eu me casar com outra mulher, não há nada que ela não vá, nenhum. Você tem certeza de que ela ainda não enviou? Estou certo. E por quê? Porque ela disse que o enviaria no dia em que o noivado fosse proclamado publicamente. Isso será na próxima segunda-feira. Então ainda temos 3 dias, disse Holmes com um bocejo. Isso é uma sorte, pois tenho 1 ou 2 assuntos importantes para examinar neste momento. É claro que Vossa Majestade ficará em Londres por enquanto? Certamente. Você me encontrará em Langon sob o nome de Conde von Kram. Então deixarei uma mensagem para que você saiba como progredimos. Por favor, faça isso.
Ficarei todo ansioso. Então, quanto ao dinheiro? Você tem carta branca. Absolutamente? Eu lhe digo que daria uma das províncias do meu reino para ter essa fotografia. E para despesas atuais? O rei tirou uma pesada bolsa de camurça de debaixo da capa e colocou-a sobre a mesa. Há 300 libras em ouro e 700 em notas, disse ele. Holmes rabiscou um recibo numa folha de seu caderno e entregou-o a ele. E o endereço de Mademoiselle? Ele perguntou. É Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. Holmes tomou nota disso. Mais uma pergunta, disse ele. A fotografia era um armário? Era. Então, boa noite, Majestade, e espero que em breve teremos boas notícias para você. E boa noite, Watson, acrescentou ele, enquanto as rodas da carruagem real rolavam pela rua. Se você tiver a gentileza de me ligar amanhã à tarde, às 3 horas, eu gostaria de conversar sobre esse pequeno assunto com você. Precisamente às 3 horas eu estava em Baker Street, mas Holmes ainda não havia retornado. A senhoria me informou que ele havia saído de casa pouco depois das 8 horas da manhã. Sentei-me ao lado do fogo, porém, com a intenção de esperá-lo, por mais tempo que demorasse. Eu já estava profundamente interessado em sua investigação, pois, embora não estivesse cercado por nenhuma das características sombrias e estranhas associadas aos 2 crimes que já registrei, ainda assim, a natureza do caso e a elevada posição de seu cliente deu-lhe um caráter próprio. Na verdade, independentemente da natureza da investigação que o meu amigo tinha em mãos, havia algo na sua magistral compreensão da situação e no seu raciocínio perspicaz e incisivo que tornou um prazer para mim estudar o seu sistema de trabalho e siga os métodos rápidos e sutis pelos quais ele desvendou os mistérios mais inextricáveis. Eu estava tão acostumado com seu sucesso invariável que a própria possibilidade de seu fracasso deixou de passar pela minha cabeça. Eram quase 4 horas quando a porta se abriu e um cavalariço de aparência bêbada, mal cuidado e bigode, com o rosto inflamado e roupas de má reputação, entrou na sala. Acostumado como estava com os incríveis poderes do meu amigo no uso de disfarces, tive que olhar 3 vezes antes de ter certeza de que era realmente ele. Com um aceno de cabeça, ele desapareceu no quarto, de onde saiu 5 minutos depois, vestido de tweed e respeitável, como antigamente. Colocando as mãos nos bolsos, esticou as pernas em frente ao fogo e riu muito por alguns minutos. Bem, sério. Ele gritou, e então engasgou e riu novamente até ser obrigado a se recostar, mole e indefeso, na cadeira. O que é? É muito engraçado. Tenho certeza de que você nunca poderia adivinhar como dediquei minha manhã ou o que acabei fazendo. Não consigo imaginar. Suponho que você tenha observado os hábitos, e talvez a casa, da senhorita Irene Adler. Exatamente, mas a sequência foi bastante incomum. Eu vou te contar, no entanto. Saí de casa pouco depois das 8 horas da manhã, no papel de um noivo desempregado. Há uma simpatia e uma maçonaria maravilhosas entre os cavaleiros. Seja um deles e você saberá tudo o que há para saber. Logo encontrei Briony Lodge. É uma vila bijuteria, com jardim nas traseiras, mas construída em frente até a estrada, de 2 pisos. Chubb tranca a porta. Grande sala de estar do lado direito, bem mobiliada, com janelas compridas quase até o chão e aqueles fechos ingleses absurdos que uma criança poderia abrir. Atrás não havia nada de notável, exceto que a janela de passagem podia ser alcançada do topo da cocheira. Contornei-o e examinei-o atentamente de todos os pontos de vista, mas sem notar mais nada de interessante. Depois desci a rua e descobri, como esperava, que havia um estábulo em uma alameda que passa por um dos muros do jardim. Ajudei os cavalariços a esfregar seus cavalos e recebi em troca 2 centavos, um copo de meio a meio, 2 doses de tabaco felpudo e todas as informações que pude desejar sobre a senhorita Adler, para não falar da metade. Uma dúzia de outras pessoas da vizinhança pelas quais eu não estava nem um pouco interessado, mas cujas biografias fui obrigado a ouvir. E quanto a Irene Adler? Perguntei. Oh, ela virou a cabeça de todos os homens nessa parte. Ela é a coisa mais delicada sob o capô deste planeta. Assim diz o Serpentine Meus, para um homem. Ela vive tranquilamente, canta em shows, sai de carro às 5 todos os dias e volta às 7 em ponto para jantar. Raramente sai em outros horários, exceto quando canta. Tem apenas um visitante do sexo masculino, mas bastante dele.
Ele é moreno, bonito e arrojado, nunca liga menos de uma vez por dia, e muitas vezes 2 vezes. Ele é um Sr. Godfrey Norton, do templo interior. Veja as vantagens de um taxista como confidente. Eles o levaram de carro de Serpentinemels para casa uma dúzia de vezes e sabiam tudo sobre ele. Depois de ouvir tudo o que eles tinham a dizer, comecei a andar de um lado para o outro perto de Briony Lodge mais uma vez e a pensar em meu plano de campanha. Esse Godfrey Norton foi evidentemente um fator importante no assunto. Ele era advogado. Isso parecia ameaçador. Qual era a relação entre eles e qual o objeto de suas repetidas visitas? Ela era sua cliente, sua amiga ou sua amante? No primeiro caso, ela provavelmente transferiu a fotografia para a guarda dele. Neste último caso, era menos provável. Da questão dependia se eu deveria continuar meu trabalho em Briony Lodge ou voltar minha atenção para os aposentos dos cavalheiros no templo. Era um ponto delicado e ampliou o campo da minha investigação. Receio que o tenha aborrecido com estes detalhes, mas tenho de lhe mostrar as minhas pequenas dificuldades, se quiser compreender a situação. Estou acompanhando você de perto, respondi. Eu ainda estava pensando no assunto quando um cabriolé se aproximou de Briony Lodge e um cavalheiro saltou dele. Ele era um homem extraordinariamente bonito, moreno, aquilino e bigodudo, evidentemente o homem de quem eu tinha ouvido falar. Ele parecia estar com muita pressa, gritou para o cocheiro esperar e passou pela empregada que abriu a porta com o ar de um homem que se sentia totalmente à vontade. Ele estava em casa há cerca de meia hora, e pude vislumbrá-lo nas janelas da sala de estar, andando de um lado para o outro, conversando animadamente e agitando os braços. Dela eu não conseguia ver nada. Logo ele emergiu, parecendo ainda mais agitado do que antes. Ao subir para o táxi, tirou um relógio de ouro do bolso e olhou-o seriamente. Dirija como o diabo, gritou ele, primeiro para Grosvenor Case, na Regent Street, e depois para a igreja de St. Mônica na Edgeware Road. Meio guinéu se você fizer isso em 20 minutos. Lá foram eles, e eu estava me perguntando se não deveria fazer bem em segui-los quando chegou pela estrada um pequeno e elegante landau, o cocheiro com o casaco apenas meio abotoado e a gravata debaixo da orelha, enquanto todas as etiquetas de seu arnês estavam saindo das fivelas. Ele não havia parado antes que ela saísse pela porta do corredor e entrasse nele. Só tive um vislumbre dela naquele momento, mas ela era uma mulher adorável, com um rosto pelo qual um homem poderia morrer. A igreja de Santa Mônica, John, ela gritou, e meio soberano se você chegar lá em 20 minutos. Isso era bom demais para ser perdido, Watson. Eu estava pensando se deveria correr ou me empoleirar atrás do landau dela quando um táxi passou pela rua. O motorista olhou 2 vezes para uma tarifa tão miserável, mas entrei antes que ele pudesse protestar. A igreja de Santa Mônica, eu disse, e meio soberano se você chegar lá em 20 minutos. Faltavam 25 minutos para o meio-dia e, claro, estava bastante claro que o vento soprava. Meu taxista dirigia rápido. Acho que nunca dirigi mais rápido, mas os outros chegaram antes de nós. A carruagem e o landau com os seus cavalos fumegantes estavam em frente à porta quando cheguei. Paguei ao homem e corri para a igreja. Não havia ninguém ali, exceto os 2 que eu havia seguido e um clérigo de sobrepeliz, que parecia estar protestando com eles. Eles estavam todos os 3 em pé em frente ao altar. Eu relaxei no corredor lateral como qualquer outro vagabundo que entrou em uma igreja. De repente, para minha surpresa, os 3 que estavam no altar viraram-se para mim e Godfrey Norton veio correndo em minha direção o mais rápido que pôde. Graças a Deus, ele gritou. Você vai fazer? Vir. Vir. E então? Perguntei. Vamos, cara, vamos, só 3 minutos, ou não será legal. Fui meio arrastado até o altar e, antes que soubesse onde estava, me vi murmurando respostas que eram sussurradas em meu ouvido, e atestando coisas das quais eu nada sabia, e geralmente ajudando na amarração segura de Irene. Adley, solteirona, para Godfrey Norton, solteiro. Tudo foi feito num instante, e lá estava o cavalheiro me agradecendo de um lado e a senhora do outro, enquanto o clérigo sorria para mim na frente. Foi a posição mais absurda em que já me encontrei na vida, e foi só pensar nisso que me fez rir agora há pouco. Parece que houve alguma informalidade em relação à licença deles, que o clérigo se recusou terminantemente a casá-los sem algum tipo de testemunha, e que minha feliz aparição salvou o noivo de ter que sair pelas ruas em busca de um padrinho.
A noiva me deu um soberano, e pretendo usá-lo na corrente do relógio em memória da ocasião. Esta é uma mudança muito inesperada, disse eu, e então? Bem, achei meus planos seriamente ameaçados. Parecia que a dupla poderia partir imediatamente e, portanto, necessitaria de medidas muito rápidas e enérgicas da minha parte. Na porta da igreja, porém, eles se separaram, ele voltando para o templo e ela para sua própria casa. Vou dar uma volta no parque às 5, como sempre, disse ela ao deixá-lo. Não ouvi mais nada. Eles partiram em direções diferentes e eu fui tomar minhas próprias providências. Que são? Um pouco de carne fria e um copo de cerveja, respondeu ele, tocando a campainha. Tenho estado muito ocupado para pensar em comida e provavelmente estarei ainda mais ocupado esta noite. A propósito, doutor, precisarei da sua cooperação. Ficarei encantado. Você não se importa em infringir a lei? Nem um pouco. Nem correndo a chance de prisão? Não por uma boa causa. Oh, a causa é excelente. Então eu sou seu homem. Eu tinha a certeza de que poderia confiar em você. Mas o que você deseja? Quando a senhora Turner trouxer a bandeja, deixarei isso claro para você. Agora, disse ele enquanto se voltava avidamente para a comida simples que Nossa Senhoria havia fornecido, preciso discutir o assunto enquanto como, pois não tenho muito tempo. São quase 5 horas agora. Em 2 horas devemos estar no local da ação. Senhorita Irene, ou melhor, Madame, volta de seu passeio às 7. Devemos estar em Briony Lodge para encontrá-la. E então? Você deve deixar isso comigo. Eu já organizei o que vai acontecer. Há apenas um ponto em que devo insistir. Você não deve interferir, aconteça o que acontecer. Você entende? Devo ser neutro? Para não fazer absolutamente nada. Provavelmente haverá algum pequeno desagrado. Não participe disso. Terminará com eu sendo transportado para dentro de casa. 4 ou 5 minutos depois a janela da sala se abrirá. Você deve se posicionar perto daquela janela aberta. Sim. Você deve me observar, pois estarei visível para você. Sim. E quando eu levantar minha mão, você jogará na sala o que eu lhe der para jogar, e ao mesmo tempo levantará o grito de fogo. Você me entende? Inteiramente. Não é nada muito formidável, disse ele, tirando do bolso um longo rolo em forma de charuto. É um foguete de fumaça comum de encanador, equipado com uma tampa em cada extremidade para torná-lo autoiluminado. Sua tarefa se limita a isso. Quando você levanta seu grito de fogo, ele será ouvido por um grande número de pessoas. Você pode então caminhar até o fim da rua e eu me encontrarei com você em 10 minutos. Espero ter sido claro? Devo permanecer neutro, chegar perto da janela, observar você e, ao sinal, jogar este objeto, depois levantar o grito de fogo e esperar você na esquina da rua. Precisamente. Então você pode confiar inteiramente em mim. Isto é excelente. Acho que talvez esteja quase na hora de me preparar para o novo papel que tenho de desempenhar. Ele desapareceu em seu quarto e voltou em poucos minutos no personagem de um clérigo não conformista amável e simplório. Seu amplo chapéu preto, suas calças largas, sua gravata branca, seu sorriso simpático e seu olhar geral de curiosidade benevolente e perspicaz eram tais que somente o Sr. John Harry poderia ter igualado. Não foi apenas porque Holmes mudou de roupa. Sua expressão, seus modos, sua própria alma pareciam variar com cada novo papel que ele assumia. O palco perdeu um excelente ator, assim como a ciência perdeu um raciocinador aguçado, quando ele se tornou especialista em crime. Eram 6h15 quando saímos da Baker Street, e ainda faltavam 10 minutos para a hora quando nos encontramos na Serpentine Avenue. Já estava anoitecendo e as lâmpadas estavam sendo acesas enquanto andávamos de um lado para o outro em frente ao Briony Lodge, esperando a chegada de seu ocupante. A casa era exatamente como eu havia imaginado pela descrição sucinta de Sherlock Holmes, mas o local parecia menos privado do que eu esperava. Pelo contrário, para uma pequena rua num bairro tranquilo, era notavelmente animado. Havia um grupo de homens mal vestidos fumando e rindo num canto, um amolador de tesouras com sua roda, 2 guardas que flertavam com uma enfermeira e vários rapazes bem vestidos que descansavam de um lado para o outro com charutos em suas mãos. Suas bocas. Veja, observou Holmes, enquanto andávamos de um lado para outro em frente à casa, este casamento simplifica bastante as coisas. A fotografia torna-se agora uma arma de 2 gumes.
As chances são de que ela seja tão avessa a que isso seja visto pelo Sr. Godfrey Norton, quanto nosso cliente é a que isso chegue aos olhos de sua princesa. Agora a questão é, onde encontraremos a fotografia? Onde, de fato? É muito improvável que ela carregue isso consigo. É do tamanho do gabinete. Grande demais para ser facilmente ocultado no vestido de uma mulher. Ela sabe que o rei é capaz de fazer com que ela seja emboscada e revistada. 2 tentativas desse tipo já foram feitas. Podemos presumir, então, que ela não carrega isso consigo. Onde então? Seu banqueiro ou seu advogado? Existe essa dupla possibilidade. Mas estou inclinado a pensar que não. As mulheres são naturalmente reservadas e gostam de secretar por conta própria. Por que ela deveria entregá-lo a mais alguém? Ela podia confiar na sua própria tutela, mas não sabia dizer que influência indireta ou política poderia exercer sobre um homem de negócios. Além disso, lembre-se que ela havia resolvido usá-lo dentro de alguns dias. Deve ser onde ela possa colocar as mãos sobre ele. Deve ser na própria casa dela. Mas foi roubado 2 vezes. Psau. Eles não sabiam como olhar. Mas como você vai ficar? Eu não vou olhar. E então? Vou fazer com que ela me mostre. Mas ela vai recusar. Ela não será capaz. Mas ouço o barulho das rodas. É a carruagem dela. Agora cumpra minhas ordens ao pé da letra. Enquanto ele falava, o brilho das luzes laterais de uma carruagem contornava a curva da avenida. Era um pequeno e elegante landau que chacoalhou até a porta do Briony Lodge. Ao parar, um dos vagabundos da esquina correu para abrir a porta na esperança de ganhar uma moeda de cobre, mas foi empurrado por outro vagabundo, que havia corrido com a mesma intenção. E rompeu uma discussão acirrada, que foi intensificada entre os 2 guardas, que tomaram partido de uma das espreguiçadeiras, e pelo amolador de tesouras, que estava igualmente entusiasmado do outro lado. Um golpe foi desferido e, num instante, a senhora, que havia descido da carruagem, era o centro de um pequeno grupo de homens ruborizados e lutando, que se atacavam selvagemente com os punhos e porretes. Holmes correu no meio da multidão para proteger a senhora, mas, assim que chegou perto dela, deu um grito e caiu no chão, com o sangue escorrendo livremente pelo rosto. Ao cair, os guardas correram em uma direção e as espreguiçadeiras em outra, enquanto várias pessoas mais bem vestidas, que haviam assistido à briga sem tomar parte nela, aglomeraram-se para ajudar a senhora e atender os feridos. Homem. Irene Adler, como ainda a chamarei, subiu as escadas correndo, mas ela estava no topo com sua figura soberba delineada contra as luzes do salão, olhando para a rua. O pobre cavalheiro está muito ferido? Ela perguntou. Ele está morto, gritaram várias vozes. Não, não, há vida nele. Gritou o outro. Mas ele irá embora antes que você possa levá-lo ao hospital. Ele é um sujeito corajoso, disse uma mulher. Eles teriam ficado com a bolsa da senhora e vigiado se não fosse por ele. Eles eram uma gangue e também violenta. Ah, ele está respirando agora. Ele não pode ficar deitado na rua. Podemos trazê-lo, senhora? Certamente. Leve-o para a sala de estar. Há um sofá confortável. Esse caminho, por favor. Lenta e solenemente ele foi levado para Briony Lodge e colocado na sala principal, enquanto eu ainda observava os procedimentos do meu posto junto à janela. As lâmpadas estavam acesas, mas as persianas não estavam fechadas, de modo que pude ver Holmes deitado no sofá. Não sei se ele foi tomado de remorso naquele momento pelo papel que estava desempenhando, mas sei que nunca senti tanta vergonha de mim mesmo em minha vida do que quando vi a bela criatura contra a qual eu estava conspirando, ou graça e bondade com que ela atendeu o homem ferido. E, no entanto, seria a mais terrível traição para Holmes recuar agora da parte que ele me confiou. Endureci meu coração e tirei o foguete de fumaça debaixo do meu sobretudo. Afinal, pensei, não a estamos machucando. Estamos apenas impedindo que ela machuque outra pessoa. Holmes sentou-se no sofá e eu o vi mover-se como um homem que precisa de ar. Uma empregada correu e abriu a janela. No mesmo instante eu o vi levantar a mão e ao sinal lancei meu foguete na sala com um grito de fogo. Assim que a palavra saiu da minha boca, toda a multidão de espectadores, bem vestidos e doentes, cavalheiros, cavalariços e criadas, juntou-se num grito geral de fogo. Nuvens espessas de fumaça serpenteavam pela sala e saíam pela janela aberta.
Tive um vislumbre de figuras apressadas e, um momento depois, a voz de homens vinda de dentro, assegurando-lhes que era um alarme falso. Esgueirando-me por entre a multidão gritante, fui até a esquina da rua e, em 10 minutos, fiquei feliz ao encontrar o braço do meu amigo no meu e fugir da cena de tumulto. Ele caminhou rapidamente e em silêncio por alguns minutos até virarmos em uma das ruas tranquilas que levam a Edgeware Road. Você fez isso muito bem, doutor, ele comentou. Nada poderia ter sido melhor. Está tudo certo. Você está com a fotografia? Eu sei onde é. E como você descobriu? Ela me mostrou, como eu disse que faria. Ainda estou no escuro. Não quero fazer mistério, disse ele, rindo. A questão era perfeitamente simples. Você, claro, viu que todos na rua eram cúmplices. Eles estavam todos noivos esta noite. Eu adivinhei isso. Aí, quando começou a briga, eu tinha um pouco de tinta vermelha úmida na palma da mão. Corri para frente, caí, coloquei a mão no rosto e me tornei um espetáculo lamentável. É um truque antigo. Isso também eu poderia imaginar. Então eles me carregaram. Ela certamente me aceitaria. O que mais ela poderia fazer? Ir para a sala de estar dela, que era exatamente a sala de que eu suspeitava. Ficava entre isso e o quarto dela, e eu estava determinado a ver qual. Eles me deitaram em um sofá, fiz sinal para respirar, eles foram obrigados a abrir a janela e você teve sua chance. Como isso ajudou você? Foi muito importante. Quando uma mulher pensa que sua casa está pegando fogo, seu instinto é imediatamente correr para aquilo que ela mais valoriza. É um impulso perfeitamente avassalador, e mais de uma vez tirei vantagem dele. No caso do escândalo da substituição de Darlington, foi útil para mim, e também no negócio do castelo de Arnsworth. Uma mulher casada agarra seu bebê, uma solteira pega sua caixa de joias. Agora estava claro para mim que Nossa Senhora de hoje não tinha nada em casa que fosse mais precioso para ela do que aquilo que procuramos. Ela correria para protegê-lo. O alarme de incêndio foi admiravelmente dado. A fumaça e os gritos foram suficientes para abalar os nervos de aço. Ela respondeu lindamente. A fotografia encontra-se num recesso atrás de um painel deslizante logo acima do puxador direito da campainha. Ela estava lá em um instante, e eu tive um vislumbre dele quando ela o puxou pela metade. Quando gritei que era um alarme falso, ela o recolocou, olhou para o foguete, saiu correndo da sala e não a vi desde então. Levantei-me e, desculpando-me, fugi de casa. Hesitei em tentar obter a fotografia imediatamente, mas o cocheiro tinha entrado e, como me observava atentamente, pareceu-me mais seguro esperar. Um pouco de precipitação excessiva pode arruinar tudo. E agora? Perguntei. Nossa missão está praticamente terminada. Ligarei com o rei amanhã e com você, se quiser vir conosco. Seremos levados à sala de estar para esperar pela senhora, mas é provável que quando ela chegar não nos encontre nem a fotografia. Pode ser uma satisfação para Sua Majestade recuperá-lo com as próprias mãos. E quando você vai ligar? Às 8 da manhã. Ela não estará de pé, então teremos campo livre. Além disso, devemos ser rápidos, pois este casamento pode significar uma mudança completa na sua vida e nos seus hábitos. Devo telegrafar para o rei sem demora. Havíamos chegado a Baker Street e paramos na porta. Ele estava procurando a chave nos bolsos quando alguém que passava disse: "Boa noite, Sr. Sherlock Holmes." Havia várias pessoas na calçada naquele momento, mas a saudação parecia vir de um jovem esbelto, de Ulster, que havia passado apressado. Já ouvi essa voz antes, disse Holmes, olhando para a rua mal iluminada. Agora, eu me pergunto quem diabos poderia ter sido. Dormi na Baker Street naquela noite, e estávamos comendo torradas e café pela manhã quando o rei da Boêmia entrou correndo no quarto. Você realmente conseguiu. Ele gritou, agarrando Sherlock Holmes pelos ombros e olhando ansiosamente para seu rosto. Ainda não. Mas você tem esperanças? Eu tenho esperanças. Então venha. Estou impaciente para ir embora. Precisamos de um táxi. Não, minha carruagem está esperando. Então isso simplificará as coisas. Descemos e partimos mais uma vez para Briony Lodge. Irene Adler é casada, observou Holmes. Casado. Quando? Ontem. Mas para quem? Para um advogado inglês chamado Norton. Mas ela não conseguia amá-lo. Tenho esperança de que ela o faça. E por que na esperança?
Porque isso pouparia Vossa Majestade de todo medo de aborrecimentos futuros. Se a senhora ama o marido, ela não ama Vossa Majestade. Se ela não ama Vossa Majestade, não há razão para interferir no plano de Vossa Majestade. É verdade. E ainda. Bem. Eu gostaria que ela fosse da minha posição. Que rainha ela teria sido? Ele caiu num silêncio taciturno, que não foi quebrado até chegarmos à Serpentine Avenue. A porta do Briony Lodge estava aberta e uma mulher idosa estava parada nos degraus. Ela nos observou com um olhar sardônico enquanto descíamos da carruagem. Senhor Sherlock Holmes, eu acredito? Disse ela. Eu sou o Sr. Holmes, respondeu meu companheiro, olhando para ela com um olhar questionador e um tanto assustado. De fato. Minha amante me disse que provavelmente você ligaria. Ela partiu esta manhã com o marido no trem das 5h15 de Charing Cross para o continente. O que? Sherlock Holmes cambaleou para trás, branco de desgosto e surpresa. Você quer dizer que ela deixou a Inglaterra? Para nunca mais voltar. E os papéis? Perguntou o rei com voz rouca. Tudo está perdido. Veremos. Ele passou pelo criado e correu para a sala de estar, seguido pelo rei e por mim. Os móveis estavam espalhados em todas as direções, com prateleiras desmontadas e gavetas abertas, como se a senhora os tivesse saqueado às pressas antes da fuga. Holmes correu para o puxador da campainha, arrancou uma pequena veneziana e, mergulhando na mão, tirou uma fotografia e uma carta. A fotografia era da própria Irene Adler em vestido de noite, a carta estava sobrescrita como Sherlock Holmes, esquerdo para ser deixado até ser chamado. Meu amigo rasgou e nós três lemos juntos. Estava datado de meia-noite da noite anterior e dizia o seguinte: Meu caro Sr. Sherlock Holmes, você realmente fez isso muito bem. Você me acolheu completamente. Até depois do alarme de incêndio, não tive nenhuma suspeita. Mas então, quando descobri como havia me traído, comecei a pensar. Eu fui avisado contra você meses atrás. Disseram-me que, se o rei empregasse um agente, certamente seria você. E seu endereço me foi dado. Mesmo assim, com tudo isso, você me fez revelar o que queria saber. Mesmo depois de ficar desconfiado, achei difícil pensar mal de um velho clérigo tão querido e gentil. Mas, você sabe, eu mesma fui treinada como atriz. Traje masculino não é novidade para mim. Muitas vezes aproveito a liberdade que isso proporciona. Mandei John, o cocheiro, para vigiá-lo, subi correndo, vesti minhas roupas de passeio, como eu as chamo, e desci no momento em que você partiu. Bem, eu o segui até a sua porta e assim me certifiquei de ser realmente um objeto de interesse para o célebre Sr. Sherlock Holmes. Então eu, um tanto imprudentemente, desejei-lhe boa noite e parti para o templo para ver meu marido. Ambos pensávamos que o melhor recurso era a fuga, quando perseguidos por um antagonista tão formidável. Então você encontrará o ninho vazio quando ligar amanhã. Quanto à fotografia, seu cliente pode ficar tranquilo. Amo e sou amada por um homem melhor que ele. O rei pode fazer o que quiser, sem impedimento de alguém a quem ele cruelmente ofendeu. Guardo-o apenas para me proteger e para preservar uma arma que sempre me protegerá de quaisquer passos que ele possa tomar no futuro. Deixo uma fotografia que ele talvez queira possuir, e continuo, querido Sr. Sherlock Holmes, sinceramente. Irene Norton, nascida Adler. Que mulher, ah, que mulher! Gritou o rei da Boêmia, quando todos os três lemos esta epístola. Eu não te contei o quão rápida e decidida ela era? Ela não teria sido uma rainha admirável? Não é uma pena que ela não estivesse no meu nível? Pelo que vi da senhora, ela parece, de fato, estar em um nível muito diferente de Vossa Majestade, disse Holmes friamente. Lamento não ter conseguido levar os negócios de Vossa Majestade a uma conclusão mais bem-sucedida. Pelo contrário, meu caro senhor, gritou o rei, nada poderia ter mais sucesso. Eu sei que a palavra dela é inviolável. A fotografia está agora tão segura como se estivesse no fogo. Estou feliz em ouvir Vossa Majestade dizer isso. Estou imensamente grato a você. Por favor, diga-me de que maneira posso recompensá-lo. Este anel. Ele tirou um anel de cobra esmeralda do dedo e o estendeu na palma da mão. Vossa Majestade tem algo que eu deveria valorizar ainda mais, disse Holmes. Você só precisa nomeá-lo. Esta fotografia. O rei olhou para ele com espanto. Fotografia de Irene. Ele chorou. Certamente, se você desejar. Agradeço a Vossa Majestade.
Então não há mais nada a ser feito sobre o assunto. Tenho a honra de desejar-lhe um bom dia. Ele fez uma reverência e, virando-se sem observar a mão que o rei lhe estendera, dirigiu-se em minha companhia para seus aposentos. E foi assim que um grande escândalo ameaçou afetar o reino da Boêmia, e foi assim que os melhores planos do Sr. Sherlock Holmes foram derrotados pela inteligência de uma mulher. Ele costumava se divertir com a inteligência das mulheres, mas não o ouço fazer isso ultimamente. E quando fala de Irene Adler, ou quando se refere à fotografia dela, é sempre sob o título honroso da mulher. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.